Olá, eu sou o Alan e esse é o Fé. Seja muito bem-vindo. Nesse espaço onde a gente fala sobre o cristianismo à luz da doutrina espírita. O Evangelho está vivo hoje, no capítulo 1. Eu não vim destruir a lei, nos itens 1 e 2. A gente vai falar sobre Moisés. Se você quiser pegar o seu Evangelho, hoje está facinho de você encontrar. A gente está bem no capítulo 1, item 1 e 2. A gente vai falar sobre Moisés e a gente está só aguardando a Mônia entrar para dar início à nossa live. O Evangelho está vivo da noite de hoje. Lembrando, né, sobre o estudo do livro dos Espíritos, que já estão no YouTube. A partir da questão 50, já estamos no YouTube, das 50 até as 58, tá? Então, quem quiser acompanhar por lá, será muito bem-vindo, tá? Boa noite, Wilma Marques. Oi, boa noite. Boa noite, Mônica, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então a gente está hoje na primeira leitura do primeiro capítulo do Evangelho. A gente está em Moisés. A gente vai falar de Moisés, que foi um profeta muito importante, até mesmo para os nossos dias atuais, tanto em questões religiosas, doutrinárias, quanto em questões legislativas, né? Porque até hoje ainda vigora o Código do Decálogo, as dez leis de Moisés, né? Então a gente começa hoje, neste item 1 e 2, que é Moisés, e no próximo será o item 3, que é Cristo. Então é importante que a gente faça esse nosso estudo, essa nossa leitura sobre Moisés, até a fim de que a gente entenda melhor, né, o próximo tópico, que é Cristo. Isso. Então vamos lá? Começar a leitura? Vamos lá. Vamos começar. Eu não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Aliança da ciência e da religião. Instruções dos Espíritos. A Era Nova. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. São Mateus. Pode seguir, né? Pode seguir. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formada nos 10 mandamentos seguintes. Peraí, Eu... vamos dar uma paradinha, Tá. só para a gente entender essa questão, essa divisão, né, que a gente já tinha Uhum. dito, que Isso. é a lei de Deus E a lei do homem. que é a lei do homem, né? A lei de Deus foi recebida nesse momento. A gente tem que entender o momento em que se encontrava, né? Mesmo que seja por alto, a gente tem que entender esse momento em que se encontrava a humanidade, o povo aqui na Terra, quando é enviado no seio hebreu, no seio israelita, Moisés com a função. Boa noite, Sônia, boa noite, Paulo, sejam bem-vindos. Com a função de estabelecer esse decálogo, que seria de fato uma maneira de primordialmente dar os pequenos e primeiros passos ao que se esperava no futuro das eras, né? Quando a gente fala, por exemplo, em fraternidade, em misericórdia, em monoteísmo, vários desses elementos que são presentes
até hoje, nas nossas instituições, sobretudo aquelas as quais seguimos, vieram destes 10 mandamentos, né? Então, nesse momento aqui, Moisés nasce, renasce, reencarna com a finalidade de promulgar essa lei de Deus e também entendemos nós que essa lei de Deus, ela é invariável, porque ela diz, como o próprio nome diz, ela não vai mudar, né? Uhum. Já a outra lei, a lei do homem, ela vai se modificar conforme o tempo, conforme o caráter e conforme os costumes de um povo, né? O Carlos Bacero, ele gosta de falar bastante sobre isso nas lives, sobre a diferença dos povos e a diferença dos mesmos povos inseridos em tempos diferentes, às vezes até nos mesmos lugares. Porque em algum momento o que era normal acontecer, de repente já passa a ser um ato escandaloso, criminoso, vamos dizer assim, que contraria as leis daquele povo. E em determinado momento, aquilo que seria escrachado como ridículo passa a ser como uma norma, como uma lei a ser respeitada, a ser guiada, dirigida, né? A gente pega, por exemplo, essa questão que até hoje ainda traz um pouco de debate, mas a gente pega, por exemplo, o cinto de segurança, né? A gente não é muito novo, não, né? Em criança a gente não precisava de usar cinto, né? Era até meio bobo quando pegava alguém usando cinto de segurança. Ah, cinto de ser bobo, é rapidinho, né? Aí colocava o cinto só quando ia para rodovia. Viajar, O só tem cinto ficava que... enrolado num canto do carro. Aí, vai viajar. Aí tinha que abrir os bancos do carro para tirar o cinto enrolado lá de dentro, né? Porque não era costume usar cinto, né? E não usava, às vezes, nem por questões de segurança. Usava para fugir da polícia, porque vai que a polícia para até puxar esse tanto de corda. Então, quer dizer, hoje não. Hoje a gente já está inserido nos costumes, na legislação de trânsito, que é obrigatório o cinto de segurança, né? Não somente o cinto, mas agora também tem a questão aquela bexiga lá quando bate o carro, né? Aquilo ali era item de luxo. Uhum. Hoje não, hoje é airbag, né? Hoje não, hoje já faz parte da legislação. Se o veículo não tiver adequado com aquilo, ele não obedece normas de segurança, então ele nem pode ser mais fabricado, né? Então, quer dizer, a gente vai observando que a lei vai alterando, ela vai Uhum. mudando, né? Então, em algum momento, não era errado você andar, você dirigir sem cinto de segurança. Aí depois foi visto como talvez, mas que bobeira, vai fazer uma frivolidade, para que isso? Agora não, agora é lei, então todo mundo é obrigado a usar o cinto de segurança. Esse exemplo foi um exemplo bem Prático, né? tolo, Bem né? simples e Porque, prático, né? bem simples, né? Porque a verdade é que vários outros elementos, né, seguindo a cultura e a necessidade de desenvolvimento desse próprio povo, vai nascendo, né? E aí essas leis vão sendo criadas, vão sendo excluídas, vão sendo editadas, atualizadas, reanimadas, porque muitas leis deixavam de existir, agora voltam a existir, né? A gente vê Então, que essa são... lei do povo é uma lei mundana, ela é mutável. A qualquer momento ela pode sofrer uma interferência humana e ela pode voltar ou ela pode acabar, né? A gente vê, por exemplo, tanta lei, né, que aconteceu, por exemplo, antigamente era lei você ter um extintor no carro Isso. também, né? Uhum. Hoje a live é sobre veículos, viu, gente? Você não... Mas até pouco tempo era lei, agora já não é mais lei aquilo, né? Então É, a lei, eu estou usando esses exemplos só para explicar sobre essa mutabilidade das leis humanas, né? Elas vão se adequando conforme as necessidades do povo. Teoricamente, a gente tem que ser até permeável no sentido de que nem era preciso que fosse lei usar um cinto de segurança, né?
é Deveria ser para o seu sensato, próprio, né? A gente né? entender, né? Ter uma sensatez de que é, é a nossa vida que está em jogo, né? Mas é exatamente Exatamente, isso, né? né? Essas leis, as leis dos homens, como elas são imperfeitas, né? Diante das leis de Deus, então tudo muda conforme os fatos vão acontecendo, né? As situações vão acontecendo. Precisou perder um monte de vida para as pessoas É, entenderem, assim como o capacete, né? Também. Lembra exatamente, o antigamente? capacete. E Era assim, 5 pessoas numa moto, né? A bicha ia com o pneu até baixo e tava tudo certo, né? Gente no tanque, exatamente. no guidão, né? E E olha só, tem aquele lance também, assim, é que se tem uma placa é porque aconteceu alguma coisa, né? e, Então, e, e olha só como que é interessante, né? Tanto a lei do homem, tanto que ela varia mesmo, né? Porque assim, a gente entende que há vários países que o pessoal não usa capacete. Já viu na até Índia? hoje. Aquele pessoal É, todo lá. É igual você estava falando, cinco pessoas na motinha e vão, né? No trem é, mesmo, o pessoal fica em cima. Então a gente entende que vai de acordo com os costumes mesmo, né? Daquela região, os hábitos daquele lugar, né? E elas vão mudando de acordo com a necessidade daquele povo, né? exatamente. Então, essa é a lei humana, né? Exato. Legislação humana. Isso. Diferente da lei de Deus, que ela é única e ela foi criada lá e ela é a mesma hoje, né? A gente entende que ela é a mesma de antes, ela não vai mudar, né? Porque ela tem um caráter divino e ela é de todos os tempos. É igual a leitura do Evangelho, que às vezes a gente faz umas leituras aqui de 200 anos atrás, né? Mas ela é tão É, nova, ela é tão assim, de hoje, de atual. agora, de atual, né? Que a gente pensa assim, meu Deus, né? Parece até uma coisa assim, a gente não consegue entender, né? É isso é uma coisa do ponto de vista evolutivo muito triste, né? A gente pensar que ainda é preciso que se, que se fale, que se ensine coisas que há 2000 anos, né? Quando Cristo veio à Uhum. Terra, né? Ele ensinou isso. E 2000 anos depois a gente ainda está nessa caminhada aprendendo, né? Como se fosse novo, até porque é novo para o nosso espírito. Em termos de aprendizado é novo, né? Porque às vezes a gente até sabe a matéria, a gente só não sabe a prova, né? Então, é um pouco até triste do ponto de vista evolutivo, mas é necessário, né? É a partir dessas lições que a gente vai concluindo os nossos módulos e adiantando, né? Avançando para os novos outros que nos aguardam. É verdade. Então pode seguir. Pode seguir. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não terei outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu e embaixo, na terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Segundo, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. O terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não matareis. O sexto, não cometereis adultério. O sétimo, não furtareis. O oitavo, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. O nono, não desejareis a mulher do vosso próximo. E o 10º, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. E essas 10 leis, só cortar o seu aqui um minutinho, porque a gente observa que é, é preciso falar sobre essa figura, né? Porque foi importantíssima, né?
Mas a gente observa o nível, vamos dizer assim, primitivo e até material dessas leis, né? Foi preciso levantar que não cobiçar nem o boi, nem o asno, quer dizer, estamos falando de matéria. Uhum, Ainda estamos falando de um momento muito pré-histórico do ponto de vista evolutivo do ser humano, né? É preciso que a gente entenda esse contexto para que a gente avance nos nossos estudos, né? O Evangelho agora, no próximo item, a gente vai falar sobre Cristo. É preciso que a gente entenda um pouco o que estava acontecendo naquele momento que veio Moisés, né? Até porque com a vinda do Cristo após Moisés, ele ainda teve que falar praticamente todo o seu discurso por parábolas. uhum, Tamanha a ignorância daquele povo perante as coisas de Deus, né? Sobretudo as coisas espirituais, as coisas que ultrapassavam os liames da matéria. Se ele vem antes, né, de Moisés, a gente imagina a confusão que não seria, né? Então aí vem Moisés para definir pontos, né, dessa lei mosaica, esse decálogo, a fim de que acreditamos até do ponto de vista evolutivo, quando Cristo vem para a sua missão, ele não precise passar por esse momento tão material que vivia o ser, né? Então teve Moisés a difícil tarefa de impactar a humanidade, o povo, naquele momento, incluindo nós, né? Provavelmente uhum, estávamos lá no meio do uhum, rolê, com certeza. com a premissa de que, gente, existe algumas coisas, aqui, umas regras que não dá para viver do jeito que está. É preciso que se coloque regras, né? Nessa convivência social coletiva que a gente está tendo, né? Até por isso que a gente abriu a live falando sobre isso, da importância doutrinária e da importância legislativa que teve essa figura, Moisés, né? Aí pode continuar, então. Para que a gente entende que às vezes tinha que ser uma forma, a forma como foi colocado, simples, né? Usar essas palavras dessa forma para que se entendesse, né? Porque as pessoas daquela época elas estavam tinham um certo atraso assim, tanto moral, né, quanto intelectual, né? Então, meio que Moisés preparou o terreno, né? Dessa forma, Exatamente. impulsionou ali para que quando Cristo chegasse, né, ele tivesse uma coisa, ele pudesse fazer da forma dele, como a gente sempre fala, por parábolas, né? Porque não entendia mesmo, né? Não havia o entendimento, né? Sim. Então, essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, foi o que a gente acabou de falar, né? No qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos auridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha Espera colocado. só um pouquinho, Mônica. A autoridade do homem precisava. Vamos só fazer um ponto sobre esse. A autoridade do homem precisava apoiar-se. Deixa eu ver aqui. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus. Então, quer dizer, ele traz aqui nesse. Só para um parágrafo Uhum, aqui nessa frase, que ele nos diz o seguinte: naquele momento, né, inclusive é atribuído, não sei se corretamente, mas é atribuído o Velho Testamento à autoria de Moisés, né? Ali tem vários textos
muito controversos, inclusive, que ressaltam esse Deus terrível, sobretudo nos textos de Levíticos, né, que é o que mais se tem a falar com relação a esse Deus terrível, porque são leis que, pelo menos do ponto de vista atual, não fazem qualquer sentido, né? São leis que você não pode se alimentar de determinada alimentação, você não pode cortar seu cabelo, enfim, são leis que não têm tanto sentido do nosso ponto de vista evolutivo agora, né? Depois Uhum. de passar por esses processos, hoje a gente olha e não vê essa necessidade, a gente não vê esse vínculo entre aquilo e uma evolução moral, né, do ser humano. O próprio Chico já deixou claro que esses textos antigos do Velho Testamento, eles às vezes deveriam ser compreendidos de maneira a serem decodificados, porque da maneira como eles são passados, nem faz muito sentido para a gente, né? Para a gente, talvez para aquele povo naquele momento faria, mas o próprio Chico já disse que o Velho Testamento ele deveria ser estudado de uma maneira diferente e não levado literalmente, né, o que ali estava escrito. Porque nesse momento disse muito sobre esse Deus terrível, esse Deus punitivo, Uhum. que se a humanidade não se curvar direitos, aos seus direitos, não, se a humanidade não se curvar às suas vontades, ela será punida, né? Ela será extinta, haverá sofrimentos terríveis, né? Cita-se nesses textos atribuídos, né, ao Velho Testamento sobre monstros que moram nas profundezas do mar. E, enfim, foi preciso, nesse momento, nesse contexto também, né, o pessoal tinha acabado de sair da escravidão no Egito, então era aquele momento que, tipo assim, chegou uma turma no lugar, não tem lei, então assim, quer dizer que antes a gente estava, antes o chicote era do faraó, e agora não tem chicote, vira balbúrdia, né? Então aí veio esse chicote com semblante divino, a fim de que a lei fosse estabelecida e que fosse cumprida, né? Uhum. Nesse momento, a gente se lembra novamente daquela criança, né? Ela não tem noção do que está acontecendo, né? E às vezes ela é castigada. Ah, você vai ficar de castigo. Mas por quê? Não, porque você fez isso errado, né? Uhum. Porque ela não tem a ideia do que está acontecendo. Não, você vai ficar sentadinho de castigo, você vai ficar sem seu celular, você vai ficar sem sua televisão. Porque é preciso que ela entenda que o que ela fez gera consequência, né? E é essa etapa evolutiva que estava o conjunto, né? A coletividade aqui na Terra para esse povo, né? Regido por Moisés, né? Se não acreditassem que seriam punidos, não teria como respeitar qualquer tipo de lei ou regra que viesse a ser estipulada, inserida naquele contexto que eles estavam. Acaba que causava assim, um certo terror, né? Para se cumprir, né? Aquilo que precisava, né? Meio que aterrorizava para conseguir, né? Que aquele povo seguisse, né? Aquelas leis ali, Isso. né? Para eles ficarem com medo, né? Aqui a gente fala em medo, né? Aqui a gente fala em medo. Em determinado momento, esse medo impede o indivíduo de cometer o errado. Em determinado momento não é preciso mais. Ele atinge um grau de maturidade, Uhum. né, que a gente ainda está muito longe de adquirir, mas ele atinge um grau de maturidade e esse grau de maturidade o faz entender que é errado. E por saber que é errado, ele não o faz, né? É quando a gente fala, por exemplo, de mundos mais evoluídos, que são mundos que os seres não precisam aprender por intermédio da dor. Eles convivem entre si, eles respeitam-se entre si, eles não criam nenhum mal contra o próximo, direto ou indiretamente, porque eles estão cientes de que o mal que ele provoca vai gerar um mal na coletividade. De alguma forma, aquele mal vai reverberar na coletividade e vai alcançá-lo de volta. É, sem dúvida, é a ação
e reação, né? Só que a gente está falando de um mundo evoluído, né? A gente não está falando, por exemplo, do mundo que a gente está, que é Uhum. um mundo ainda nesse momento relativamente atrasado, né? Perante esse ideal que a gente está citando aqui, né? É um mundo que, infelizmente, a gente ainda convive com dor, né? A gente não toma as devidas precauções pessoais, materiais, morais, espirituais, a gente sofre. E a gente sofre na matéria, a gente sofre no espírito, a gente sofre no perispírito, né? A gente vê, por exemplo, os relatos aí, né? Sobretudo os que envolvem vícios, né? Que, querendo ou não, é uma ação e reação inconsciente ou inconsequente, né? Direta ou indireta, que volta para o próprio ser como um aviso. Olha, se fizer Uhum. isso, vai dar isso. Uhum. Nada dá errado do nada. Nada dá errado do nada, né? Exceto acidentes. Mas é muito difícil você categorizar um acidente como acidente, porque você fez errado, você sofreu alguma consequência, aí você fez errado de novo, essa consequência piorou, aí você fez errado de novo, essa consequência ficou fora do seu alcance. Uhum. Aí você atribui a acidente. Então, mas aí aconteceu agora, não tem como. Fugiu da minha mão, né? Então, só fiz essa pausa, né, de quase 40 minutos, para a gente considerar sobre esse Deus punitivo nesse momento. Pode continuar. Mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos: tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Tá? O Evangelho trata como transitório. Por quê? É, Porque vão vir leis, né, que vão a substituir, as editar, as excluir no próximo modo, né? A gente vai ver Jesus, a gente vai ver Cristo, né, no próximo, né? igual você estava falando das mudanças, né, do ser humano. Quando a gente pega aqueles costumes de criação antes, né, a gente aterrorizava as crianças, né, por exemplo. Ah, o bicho-papão vai te pegar se você subir aí, né? Aí você Ah, falou da maturidade, daquele conhecimento. Depois as crianças não caem mais nisso, né? Elas já estão tão amadurecidas que elas é, não caem nisso. Então é exatamente dessa forma, né? Aquele primeiro momento ali causava-se um terror, mas a maneira com que a evolução, né? Existia a evolução, aquilo já não servia mais. E aí essa parte importante que a gente vem entender do espiritismo, né? Que a gente sabe, igual a gente tem no 10º mandamento ali, não cobiçar nem o aso, nem o seu boi, nem nenhuma de todas as coisas. A gente sabe que não só materialmente, né? A gente que pensando, rolê, né? né, espiritualmente, né? A gente pensa sobre o mal, que a gente pensa sobre o próximo, né? Eu acho que é mais ou menos dentro desse contexto, né? E até nesse momento aí, ele traz isso aí meio que simbólico, né? Porque o boi, no caso, né, seria tipo a propriedade, né? Uhum. Que a gente não deve, Ter a gente não inveja, deve. né? Invejar. Exatamente, a inveja. Então, assim, a gente vai ver mais para frente, né? Que vai fazer sentido essas leis, né? A grosso modo é até Uhum. engraçado, né? Por exemplo, eu não tenho boi, eu nem conheço ninguém que tenha boi, então como é que eu vou cobiçar o boi do outro? Mas na frente a gente vai vendo desenrolar o que é que isso quis dizer, né? Que isso está nos passando a ideia de que a gente deve evitar a inveja. Eu vou falar que a gente deve evitar porque a gente tem inveja. Uhum. Aquele que fala que não tem está errado, está vivendo errado. A gente tem que assumir nossos erros, né? Para que a partir deles a gente consiga os resolver, né? Os corrigir e assim Uhum. partir verdadeiramente para onde a gente quer ir. E não ficar fingindo que não, não, eu não tenho inveja. Eu acho que assim, todos temos todos os problemas do mundo, mas cada um num nível
né, maior ou menor do que o outro, né? Até que chegue num ponto aceitável e a gente consiga melhorar a partir daquele ponto. Então, aqui nesse momento que ele está falando aqui do boi, pra você ver, ele está dizendo para a gente que não é necessário que a gente tenha inveja. É proibido ter inveja. Aqui a gente ainda vai usar esse termo, é proibido ter inveja, né? Que é errado. Né? Por quê? Porque para um Deus de misericórdia que nos dá o livre-arbítrio, não existe proibido. Você quer Uhum. ter inveja? Você tem inveja, sabe? Só que quem está atrasado é você. A sua É consciência, né? permitido você ter inveja. Só que enquanto você está com inveja da grama do vizinho, a sua grama está secando. É importante para você ficar observando o próximo, né? A gente tem uns amigos que tem isso, infelizmente, né? A gente fica observando para não fazer o mesmo erro, né? A gente tem alguns amigos que sabem mais o negócio do concorrente do que do próprio negócio. Eu fico me perguntando, assim, qual que é o sentido disso, né? Para quem não sabe, eu sou do comércio. E às vezes eu vou conversar com alguns amigos do comércio também, e aí o rapaz sabe mais da indústria do outro que da dele. Mas para quê? Né? Ele pretende se empregar no concorrente, é por isso que ele está estudando isso aí, porque isso não vai trazer nenhum benefício nem para o negócio dele, nem para ele pessoalmente. Né? Então, nesse momento aqui, ainda vamos trabalhar com é proibido ter inveja. Não cobiceis o boi, né, velho? O boi nem o asno do outro aqui. Nesse momento, vai ficar assim. No próximo momento, nós vamos lidar diferente. Tudo te é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então, você quer cobiçar o boi do outro, então você vai lá e cobiça o boi do outro, não tem problema. Mas enquanto isso, cadê os seus? Né? Uhum. Você está perdendo seu tempo, você está perdendo sua energia, você está perdendo oportunidades, né? Então, a gente aqui, nesse momento, vê essas leis até com uma certa estranheza. Mas, né, com o passar aqui dos capítulos, sobretudo agora no próximo, sobre Cristo, a gente vai entender que eles queriam falar alguma coisa que foram úteis para aquela cultura passada, mas que a essência dele, a essência deles reverbera até hoje, né? A essência, né? É verdade. E é interessante você falar sobre a gente identificar que a gente está errando, né? Porque daí a consciência expande, né? E aí a gente começa a não mais, né, fazer aquilo, né? Tenta, pelo menos tenta, né? Pelo menos Pelo menos tenta não tenta. ter inveja, né? Porque há algumas coisas que ainda são muito difíceis, né, de conseguir, de melhorar, mas pelo menos a partir daquela consciência a gente vai é, chamando a atenção de si próprio, né, para não cometer aqueles mesmos erros ali, né? Para evitar, né? Quando dá. Isso aí. Acho que é isso. Finalizamos, né? Então, com o tempo. Hoje o tempo não estourou. Hoje a gente está dentro do tempo. A gente leu tudo? Lemos que agora já entra na Leu. parte de Cristo. Ah, então beleza. Então é isso, né? A gente começa aqui um novo método de fazer o Evangelho estar vivo. Um método que a gente vai seguir a sequência do Evangelho, né? A gente antes estava fazendo aleatório. A gente, olha o Paulo falando, ele leu. A gente começa agora a ler em sequência, né? A gente que estava lendo aleatoriamente, né? A gente parte agora para uma leitura sequencial para a gente tentar entender melhor, né? Os vínculos entre as mensagens, né? Que esse livro tão importante tem para a gente, né? A gente até falava mais cedo sobre a importância, né? Como a gente é feliz de ter essa obra nas nossas mãos, né? Essa obra que corrige tanto a nós mesmos, né? E nos promove a reforma íntima. Então, a gente fez hoje o módulo, o item 1 e 2 do capítulo 1, não vim instruir a lei, Moisés, e na próxima, né? Na próxima ainda estamos aqui, Uhum, né? Eu e sim. você, né? Uhum. 17, né? Então, na próxima, dia 17 do 7, volta
Volta eu e Mônica com o Cristo, né? Às 6h15, todo domingo, o Evangelho está vivo aqui no FEM, tá? O vídeo fica gravado aqui no Instagram, mas também fica no YouTube. Caso você queira assistir depois, queira mandar o link para alguém, fica mais fácil pelo YouTube. Eu vou deixar daqui a pouco o link do vídeo completo no YouTube. Certo? Certo. Se Deus permitir, domingo estaremos aqui. De novo, Que novamente. assim seja. Então a gente vai, né, agradecer a todos que passaram por aqui na nossa live, que estiveram presentes do início ao fim, os que passaram só um bocadinho, os que vão assistir no gravado, pedir que a espiritualidade que nos acompanha abençoe e ampare a todos, né, que por aqui tiveram, por aqui passaram e por aqui vão passar. Que Jesus seja sempre o nosso guia, nossa luz, né, e não nos permita cair jamais. E embora as intempéries se apresentem, que a luz dele seja maior que as sombras, né? Que tanto nos cutucam. A gente pede hoje pela semana que está iniciando e agradece também pela semana que se encerrou, né? Muito obrigado, Mônica, mais uma vez, pela participação com a gente aqui, né? Na live do Evangelho. A gente agradece a toda a espiritualidade que nos assiste. E é isso. Fiquemos todos em paz. Paz com amor e amor em Jesus. Amém. Que assim seja. Boa noite. Fica com Deus. Que assim seja, nós todos.